Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para essa semana eu separei um tema muito interessante. Se eu fizer a seguinte pergunta para você: você sabe quantos crimes há no Código Penal brasileiro? Você saberia me responder? Essa pergunta é difícil, né? Vou adiantar aqui a resposta. O Código Penal brasileiro tem algo em torno aí de 300 artigos prevendo a prática de crimes. E fora esses crimes previstos no Código Penal, há ainda diversos outros crimes previstos na chamada legislação penal especial. Especificamente sobre o Código Penal, havia um artigo ali, há um artigo, melhor dizendo, que durante muito tempo esteve esquecido. Na verdade, o Código Penal brasileiro ele tem muitos artigos que a impressão que a gente tem, a gente que estuda o direito penal, a impressão que nós temos é que não servem para nada. E um artigo em específico, ele recaía muito bem sobre essa afirmação durante muito tempo, que é o artigo 268 do Código Penal brasileiro. Só que isso mudou do ano passado para cá, porque, como todos sabem, nós estamos vivendo um contexto de pandemia, e aí o Código Penal brasileiro ele prevê no seu artigo 268 o crime de infração de medida sanitária preventiva. E no que consiste este crime? Ele consiste em infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A pena é de detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo, tem sido comum algumas pessoas serem denunciadas ou investigadas pela prática deste crime. Mais recentemente, o jogador do Flamengo, o Gabriel Barbosa, Gabigol, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo por ter praticado este crime. Pela prática desse crime, porque ele estava em um cassino onde haviam várias pessoas aglomeradas e sem o uso de máscara. E situações como essa têm sido bastante comuns durante essa pandemia. Mas o que consiste esse crime? Bom, eu disse que consiste em infringir determinação do poder público. O que é infringir? Infringir é violar, é desrespeitar. O poder público está determinando que as pessoas, elas, por exemplo, não se aglomerem, que elas se utilizem de máscaras, e algumas pessoas não estão cumprindo. Destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Aqui nós temos um problema. Porque o Código Penal brasileiro ele não diz o que vem a ser doença contagiosa. A resposta disso não está no Código Penal. Isso se trata daquilo que os autores do direito penal chamam de norma penal em branco. O que é isso, Vitor? Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. O Brasil tem uma lei que trata das drogas, por exemplo, a Lei de Drogas. Dentro da Lei de Drogas, nós vamos ver, se a gente fizer uma leitura da Lei de Drogas, nós vamos encontrar diversas disposições falando sobre drogas. O problema é que em nenhum artigo dessa Lei de Drogas, o legislador diz o que vem a ser drogas, ou seja, uma lei de drogas que o legislador não diz o que é droga, o que significa droga. Esse conceito ele vem de uma portaria da Anvisa. A Anvisa que diz que é droga. Então, toda vez que o significado de uma expressão jurídica, por exemplo, precisar ser complementado por outra lei, por outro instrumento normativo, por um ato administrativo, nós temos uma norma penal em branco. E muitos autores entendem que, como o Código Penal não diz o que é doença contagiosa, esse crime do artigo 268 do Código Penal se trata de uma norma penal em branco e que precisa ser complementada por um ato, seja legislativo do Ministério da Saúde, ou, por exemplo, uma portaria também da Anvisa. E aí eu te pergunto, se esse ato não existe, as pessoas podem ser processadas criminalmente pela prática deste crime, como está acontecendo no Brasil? É uma questão que nós não temos uma resposta, porque o Supremo Tribunal Federal ainda não foi provocado a se manifestar sobre essa questão. Tem muita gente que entende que, na verdade, essa lei que trata aí do que viria a ser doença contagiosa já existe, que é a Lei
13.979 de 2020, que trata justamente das medidas de enfrentamento contra o coronavírus. Essa lei ela tem um artigo lá que vai falar para a gente que as pessoas que não cumprirem as disposições sanitárias, enfim, previstas nessa lei, elas podem ser responsabilizadas. Então, o assunto ele é muito delicado. A gente está vivendo uma situação de insegurança jurídica muito grande, porque há juízes, há tribunais que estão entendendo que as pessoas não podem ser responsabilizadas penalmente por esse crime, porque simplesmente nós não sabemos, não há uma portaria, enfim, não há uma regulamentação do que vem a ser doença contagiosa e se o coronavírus estaria inserido dentro desse contexto, né? A gente sabe que está inserido, é uma doença contagiosa, mas não há nenhuma legislação, nenhum instrumento normativo tratando da matéria. Então, por isso que a questão é extremamente complicada, extremamente delicada. O crime ele tem aqui uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Então, não é um crime grave, não é uma infração penal grave. Ele vai ser processado nos juizados especiais. Então, por exemplo, nos juizados especiais criminais. Então, por exemplo, não pode ser imposta prisão. O sujeito que for pego infringindo determinação sanitária, medida sanitária do poder público, ele não pode ser preso. Tem que ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, porque estamos tratando aqui de um crime de menor potencial ofensivo. Gostou do vídeo? Curta, comente, compartilhe nas suas redes sociais e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.